Abra sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Carta de apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 16, versículo de número 10, somente a parte A. Carta do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 16, versículo 10, somente a parte A do versículo. Saudai Ápeles, aprovado em Cristo. Vou repetir mais uma vez. Saudai a Ápeles, aprovado em Cristo. Glória a Deus. Meus queridos servos de Deus, irmãos em Cristo, que estão na live, ouvindo esta poderosa palavra do Senhor, a qual Deus tem aberto esta porta através do nosso pastor, junto com a sua esposa, irmã Antônia, desde o tempo que chegou aqui em Rio Largo, faz 25 anos que eles estão aqui nesta obra, e Deus tem feito vários projetos. Eu me alegro pelo primeiro projeto que ele tem feito aqui, é este projeto Vida, Rio Largo para o Senhor Jesus, aonde este congresso tem alcançado cidades, estados e também fora do país, tem ouvido e sabido desta grande obra. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor e sua esposa, junto com a sua filha Aline Góes, e também nosso irmão Diácono Góes, que tem dado este apoio nesta obra. Que a cada dia esta obra cresça de uma forma especial, trazendo uma mensagem profética para cada coração nesta manhã. Eu agradeço a oportunidade recebida, a qual abracei esta causa, deixo os afazeres diários da minha vida, para estar aqui, para ser um instrumento para a obra do Senhor. Bem verdade, estamos diante de um texto escrito por Paulo. E esse texto, o que me chama a atenção, é nesse capítulo 16, Paulo faz recomendações, saudações e votos. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 16, ele faz várias recomendações, saudações e votos. O que me chama a atenção é algumas descrições na saudação de Paulo. Quero ser bem sucinto, bem devagar para você aprender o que Paulo nos traz lições dentro desse texto. Todo o texto bíblico, toda a palavra de Deus, ela tem umas revelações que traz ao seu coração nesta manhã. Paulo, ele traz primeiro as recomendações, que está no versículo 1. Recomendo, pois, a Febe, nossa irmã, a qual serve a igreja, que está em Secreia, para que receba no Senhor, como convém aos santos, que ajude em qualquer coisa que vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Paulo já descreve uma forma de gratidão sobre esta irmã Febe. A Bíblia não fala muito sobre ela, mas Paulo traz na saudação algumas referências de recomendação a esta serva de Deus. E lá na frente também, ele faz um agradecimento. No versículo 3, versículo 4, diz assim: saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais, pela minha vida, expuseram a cabeça. Não só eu agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Olhe bem, Paulo já está dando recomendação e agradecimento por aqueles que defenderam ele na sua jornada. Também Paulo faz referências do seu ministério,
ou seja, aqueles que trabalharam com ele no Senhor. Está no versículo 6, que ele diz: saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. E ele vai mais à frente, no versículo 12, ele diz: saudai a Trifena, a Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a amada Preside, a qual muito trabalhou no Senhor. Paulo está dando aqui algumas lições de recomendações, agradecimento, referência, que trabalharam no Senhor. E a Bíblia também nos informa sobre Ápeles. Vou deixar para o final. Paulo fala de uma referência maior do que os outros: aprovado em Cristo. Vou deixar para o final. Ele também fala sobre lembranças. Como assim lembrança? No versículo 7, ele diz: saudai a Adrônico, a Júnia, meus parentes, meus companheiros de prisão, as quais distinguiram entre os apóstolos, antes que foram antes de mim. Ou seja, Paulo está dando aqui algumas lembranças daquele que estava em prisão com ele. E para ficar mais forte ainda, ele fala sobre algumas advertências. Advertência e escândalo. No versículo 17, ele diz: rogo-vos, irmãos, que noteis que se promove dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste, desviais dele. Vou colocar aqui sobre a advertência de Paulo. Ele diz: aqueles que promovem dissensões, escândalo contra a doutrina que aprendeste. Paulo está dizendo: eu ensinei, eu dei uma lição, eu adverti pelo cuidado que aprendeste, desviais deles. E para ficar mais bonito, no versículo 17, ou seja, no versículo 20, Paulo diz uma profecia: o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Aqui está uma profecia que vai se cumprir. Mas trazendo um relatório sobre Paulo, Romanos 16:10, eu quero colocar aqui um tema: provados, aprovados, reprovados. Vou repetir: provados, aprovados e reprovados. Qual o segredo de Paulo falar de Ápeles? Nós não sabemos a origem da família de Ápeles, não sabemos o que ele fez, não sabemos realmente quem é Ápeles. Quem pode dizer quem era ele, para dar referência ao nome dele, é Paulo. Somente uma vez aqui no texto se fala de Ápeles. É recomendado por Paulo como aprovado em Cristo. Vou trazer aqui alguns relatos de pessoas que foram aprovados por Deus, reprovados e aprovados. Como assim? Antes de pregar sobre Ápeles, eu quero trazer para você entender qual o segredo do nome dele. Eu comecei a pesquisar. O nome de Ápeles quer dizer separado ou chamado. Vou dizer para você entender: o nome Ápeles é separado ou chamado. E a palavra separado vem de santidade. Santidade é consagrado para o uso exclusivo do Senhor. Então o nome Ápeles é aquele que é separado para o uso exclusivo da obra do Senhor. Ele é um homem santo de Deus, consagrado, separado para a obra do Senhor. É o nome Ápeles. Mas Paulo diz uma palavra: aprovado. Eu comecei a pesquisar por que Paulo falou isso, por que Paulo chamou de aprovado. Eu comecei a olhar aqui, capítulo 13,
da segunda carta aos Coríntios, Paulo diz: visto que buscai uma prova em Cristo, que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. E o versículo 5 diz: examinai-vos, vós que permanecei na fé, provai vós mesmo, e não sabe quanto que estáis vós mesmo em Cristo. Ele está em vós, se não é que ele está, vocês estão reprovados. O que é que eu aprendo? A igreja de Coríntios olhou para Paulo e disse: será que Cristo está em você? Será que Cristo, ao qual o Senhor prega, está realmente em ti? Ele disse: olhe para mim, vejam o que vocês veem em mim, e olhem para dentro de vocês, e provai se o Cristo que eu prego está realmente em mim. O que é que eu aprendo aqui? Às vezes, não precisa provar nada para que Cristo esteja em mim. Só de o povo olhar para você, para que o mundo veja Cristo em você, é um sinal que você está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Qual o segredo de Paulo falar aprovado? E nós gostamos de saber os significados da palavra. E eu anotei como é notório, você sabe muito bem para quem estuda a Bíblia, diz, a palavra aprovado, numa palavra grega, é dóquimos. Na antiguidade, lá em Roma, havia uma circulação de moeda falsa, de metais. E essa moeda, que era uma dóquimos, ela passava por um perito. E esse perito pegava essa moeda, primeira coisa, fogo nela. Segundo, batia nela. E terceiro, mordia ela, se o metal era realmente resistente. O que eu aprendo? Paulo está dando uma referência sobre Ápolis, que ele passou por um perito, para ver se ele era falso ou verdadeiro, se ele era provado ou reprovado. E a Bíblia traz algumas alusões também sobre pedra, para ver se a pedra era aprovada para colocar sobre o edifício. E a Bíblia nos refere: aprovado em Cristo. E essa pedra era chamada pedra de esquina, era a pedra principal, a primeira pedra colocada na obra. E essa pedra era também a mesma forma do metal, fogo nela. Depois do fogo, água. Se trincasse, não serve. E depois que ela é trincada, ou não fosse trincada, era batida. Batia essa pedra. Se ela trincasse, não era perfeita para a obra. E assim é nossa vida. Para ser aprovado por Deus em Cristo Jesus, passa por esse teste. É aí que reconhece o verdadeiro servo de Deus. Eu quero começar depois de Cristo, depois de Paulo. O homem que eu vejo na Bíblia que passou por esse teste para ser aprovado por Deus se chama Jó. O homem que mais sofreu depois de Cristo e Paulo. O homem que passou por várias provações da vida. Jó não pecou diante do que ele passou. Jó foi provado pelo próprio Deus. E a Bíblia diz, pelo menos 3 fases da vida de Jó, que ele permaneceu fiel para ser aprovado no Senhor. A primeira prova, perdeu os seus bens. Tudo que ele tinha foi perdido. Não ficou com nada. Seus filhos, perdeu todos os seus filhos, menos a esposa. Aí está o segredo. Perdeu um pouco da sua vida, da sua saúde. Mas ele não blasfemou contra Deus, porque a sua mulher disse: blasfema
o teu Deus e morre. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Para ir mais fundo, não eu vim para este mundo e nada voltarei para lá. Não levarei nada. Aí está Jó. E ele disse uma vez: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ainda que eu perca a minha carne, mas eu verei ao meu Deus. E Jó não abriu a sua boca contra Deus. E a Bíblia diz que Deus deu o dobro em tudo na vida de Jó. Ele recuperou tudo aquilo que perdeu. Vamos mais a fundo. Depois de Jó, eu vou para o Novo Testamento. Quem? Paulo. Paulo, depois de Cristo Jesus, foi um dos maiores pregadores, fundadores de igreja que já existiu na Bíblia. Ele foi aquele que não conheceu a Cristo como discípulo, andava com ele. O próprio Cristo, no caminho de Damasco, encontrou com ele no caminho. A quem tu persegue? Ele perseguia a Cristo. Foi no caminho de Damasco que Cristo falou com ele. Algumas declarações de Paulo, ele disse: para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Em Gálatas ele diz: eu trago no meu corpo a marca de Cristo. E ele vai mais fundo: combati um bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, a qual está reservada a minha coroa. Ele diz em Filipenses: eu sei estar batido, eu sei ter abundância, em todas as coisas eu fui instruído. Paulo sabia que aquele que serve a Cristo passaria por alguns problemas. E eu pergunto a você: está pronto para ser provado? Esta prova que você está, essa luta que você se encontra, é para ser aprovado por Deus. Essa luta que você está passando, não se preocupe, é apenas o princípio para você ser aprovado por Deus, no nome de Jesus Cristo. Como assim mais à frente? O único que não pecou, o único que venceu tudo, e mais bonito, venceu a morte, foi Cristo Jesus. Não tem outro maior neste mundo que passou por todas as lutas para ir até a morte de cruz. Ninguém foi igual a Cristo. Ninguém foi semelhante a Ele. Esvaziou da sua glória, vindo à terra em forma de homem, se encarnou para que o seu nome fosse acima de todo nome por excelência. É Cristo o doador da vida. É Cristo que nos dá força, capacidade para suportar a adversidade da vida. Ele disse lá no Getsêmani: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Na cruz ele disse: está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele venceu a morte. Nada neste mundo conseguiu derrotar Cristo. Nada nesse mundo tentou barrar o ministério de Cristo. Eles tentaram, mas não conseguiram. E hoje, o nome acima de todos os nomes, todo joelho se dobrará. Creia ou não, você que não dobra o joelho aqui na terra, preste bem atenção. Um dia você vai ter o prazer de dobrar o joelho em Jesus Cristo. Todo joelho se dobrará. Há muitos grandes aqui na terra. Há muitos que pensam que é o dono da terra.
Há muitos que pensam por ter dinheiro, por ter cargo político, é alguma coisa. Preste bem atenção. Você pode mandar aqui, pode ter lei para impedir o segmento da igreja, mas um dia, creia ou não, você vai ter o prazer, se dobrar o joelho. É aquele que é acima de todo nome, acima de todo poder. Nada vai impedir que um dia você vai se prostrar e dobrar o joelho perante a Ele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nada vai impedir a marcha de Jesus Cristo. Nada vai impedir que a igreja está avançando, a igreja está crescendo pelo poder da palavra do Senhor. Aí eu aprendo. Às vezes na vida que estamos vivendo, ao tema que eu coloquei, provados, aprovados e os reprovados. Provados, aprovados e reprovados. Há uma lista grande na Bíblia sobre reprovados. Aqueles que trouxeram tristeza ao coração de Deus. Aqueles que não satisfazeram a vontade do Senhor. Alguns casos na Bíblia que nós podemos falar aqui, em poucas palavras, sobre um direito de primogenitura, aonde Esaú, o primogênito, onde nasceu o primeiro, aonde tinha a graça de Deus sobre ele, era o primeiro. Mas só que não dá para entender o coração de Deus, não dá para entender a vontade de Deus, não há para entender os mistérios e os projetos de Deus. A Bíblia diz: amei Jacó, aborrecei Esaú. Qual o segredo? Jacó na Bíblia é conhecido suplantador, enganador, trapaceiro. É o que nós vemos nos dias atuais, quando lemos, ouvimos algumas pregações. Mas o que me chama a atenção, todo nascimento de alguém na Bíblia, alguém esperava dar um nome pelo acontecimento, e acabou perdida a glória de Deus, foi embora. Moisés, a mãe não deu nome. Quando a filha de Faraó tirou do rio, disse: Moisés, tirado do rio. E Jacó? Jacó, quem dá nome é os pregadores, porque sem enrolão, enganador, suplantador. Mas uma referência do nome dele, se você for a fundo, no ato do nascimento, houve um procedimento. Quando ele lutava no ventre com seu irmão, ele podia sair primeiro. Mas a Bíblia diz, quando Esaú saiu, ele pegou no calcanhar do seu irmão e agarrou. Então o nome dele é aquele que agarra, aquele que não solta. Quer ver outro exemplo? Lutando no vale de Jaboque, ele lutava com Deus. Ele disse: eu não te solto enquanto o Senhor me abençoar. Qual o teu nome? E Deus não responde. Jacó lutava com Deus e disse: eu só te solto quando o Senhor disser quem é o Senhor. E Deus disse: o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. E a palavra Israel, nas palavras semânticas, Israel, El Deus, Ra plantado, e semente, semente plantada por Deus. E a partir de agora, Jacó, o seu nome não será mais Jacó, será Israel, uma semente plantada por mim. E nesta manhã, diante dos erros, diante das falhas, você é uma semente plantada por Deus de todo poder.
Vamos lá mais fundo. A questão de provas. A questão de relato de provas para ser aprovado. Eu não quero sair aqui do contexto bíblico. Mas tem duas causas aqui que eu não posso deixar de encontrar. Eu te falar. Foi a questão da vida de José. Por duas vezes, José passou por alguns dilemas da vida, que nos traz alegria e também tristeza. Como assim? A Bíblia diz que José teve um sonho. Dentro do lar, dentro da casa, teve um sonho. E esse sonho revelava uma autoridade que ele ia receber. Já no texto, já nos informa que ele teve 2 sonhos. Lá em Gênesis. Mas o que me chama a atenção é que nesse sonho, a Bíblia diz que os seus irmãos ficavam sem falar com ele, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. E a pior fase dele foi quando ele ganhou uma túnica. Ganhou uma túnica para que ele se destacasse entre os irmãos, entre os seus irmãos. E essa túnica provocaram mais inveja aos seus irmãos. Ele se destacava. Mas o que me chama a atenção é a prova para José ser aprovado por Deus, a qual eu vou dizer agora. Pode ter a prova nas mãos, mas nunca será a verdade. Pode ter a prova nas mãos contra você, mas jamais será a verdade. Seu pai Jacó disse: meu filho, vai até os teus irmãos, leva esse lanche aqui até ele, para ver como é que eles estão. E quando viram José, lá vem um sonhador, lá vem aquele que sonha. E deram a ideia: vamos matar, vamos acabar com ele. Mas um de seus irmãos disse: não, deixa ele aí nessa cova, e depois vamos vender ele. Isso que é o problema. Vender. Provérbios 23, 23. Cumpre a verdade e não a venda. Em outro texto diz sobre o vendedor: indo-se ele se gabará. Nada vale o comprador. Indo-se ele se gabará. Mas o que me chama a atenção é que José, quando veio dos irmãos, pegaram aquela túnica e disseram: vamos dizer para papai que um animal despedaçou José. Tingimos essa túnica de sangue. Vamos mostrar para papai. Temos a prova na mão que ele morreu. E eu digo mais uma vez, eles tinham a prova na mão, mas nunca foi a verdade. Hoje, nos dias atuais, tem a prova nas mãos, mas não é a verdade. O mundo que estamos vivendo hoje, no meio político, no meio da vida secular, no meio religioso, nas áreas da vida que estamos enfrentando, às vezes tem prova contra nós, mas nunca será a verdade. Estão tendo prova contra você. Não se preocupe, nunca será a verdade. Pode dormir tranquilo no travesseiro. Provados para ser aprovado. E não para por aí. O segundo momento na vida de José, sabe qual foi? Quando ele estava na casa de Potifar, levado para cuidar na casa de Potifar. Colocaram sobre ele autoridade.
dentro do lar. Mas existia uma mulher de Potifar que todos os dias tentava José. E a Bíblia diz que de todos os dias, a Bíblia nos informa que foram todos os dias que ele foi tentado. E a mulher disse: vem, José, deita comigo. Jamais trairei o meu Senhor dos céus, nem um Senhor dessa casa, o meu Senhor. E a mulher disse: se é assim, gritou, ele correu, pegou a veste de José nas mãos, e vou dizer, ele tentou me violentar, está aqui a prova. Olha aqui o que ele deixou. Eu segurei ele, agarrei ele, para dizer que eu fui violentada. Olha aqui a prova. Mais uma vez eu repito, tinha uma prova de José nas mãos, mas nunca foi a verdade. Ele estava com a prova na mão contra José, mas não tinha uma verdade. Essa é a verdade que eu tenho ao teu coração nesta manhã. Pode ter a prova contra ti, mas jamais será verdade. Outro caso, não quero sair do texto, eu estou falando sobre prova para ser aprovado. Quem lembra de Isaac, pai de Jacó? Isaac, pai de Jacó e de Esaú. A Bíblia diz que certo dia Rebeca ouviu uma conversa entre Isaac e Esaú, aonde disse papai Isaac: meu filho Esaú, tu és caçador, tu és aquele que vive de caça, e eu te peço uma coisa, antes de eu fechar os olhos, prepare para mim uma boa caça, e faça um guisado gostoso, para que eu coma e durma, e seja sepultado entre meus pais. E o tempo passa, e Rebeca estava ouvindo a conversa de Isaac com Jacó. Esse que é o problema, está ouvindo conversa para tramar alguma coisa, ouvindo conversa pelas paredes para tramar alguma coisa. E a Bíblia diz que Isaac: vai lá, meu filho, traz a caça. Rebeca ouvindo: Jacó, o teu pai está pronto para abençoar o teu irmão, estender as mãos sobre ele e abençoar. Vamos fazer o seguinte: que caia a mão de Deus sobre mim. Eu preparo aqui um guisado que está mais perto. O seu irmão saiu para caçar e preparar, e aqui eu preparo rapidinho e entrego o teu pai. Mas mamãe, ele vai saber que é eu, meu filho. Eu tenho aqui as vestes do teu irmão de gala, Esaú. Tu veste a lisura da veste, ele vai sentir o cheiro do campo. Mamãe, na minha voz, seu pai está cego, mas ele não está surdo. Vai lá, meu filho. A primeira coisa que Isaac pergunta: meu filho, tão rápido caçaste, tão rápido preparaste? Ah, papai, e eu tive mais ousadia para poder caçar os animais, foi mais fácil. Aquela conversa boba. Mas o que me chama a atenção é que o pai pergunta: és tu mesmo, Esaú? Sim, papai, é eu mesmo. E ele pergunta: a tua voz é de Jacó, mas o cheiro é do campo. Mais uma vez Isaac pergunta: é tu mesmo, pai? Olha aqui o cheiro do campo, olha aqui a roupa, olha aqui a caça que eu trouxe. Mais uma vez repito: pode ter a
prova, mas não é a verdade. Jacó tinha a prova das roupas, Jacó tinha a prova da caça, mas nunca foi a verdade dita para Esaú. Essa é a verdade. Pode ter a prova, mas jamais será a verdade. E o tempo passa. O tempo passou. O tempo passa. Quando Jacó estava no Val de Jaboque, lutando com Deus, e Deus faz uma pergunta, a mesma pergunta que o seu pai Isaac lhe fez. Deus faz uma pergunta, a mesma pergunta que Isaac fez: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Ele disse, ou lembrou, quando o papai Isaac fez uma pergunta para mim, eu disse que era Esaú. Mas com Deus ninguém se brinca. Ninguém foge dos olhos de Deus. Quem fez uma pergunta foi o próprio Deus Todo-Poderoso. Qual é o teu nome? Ninguém foge dos olhos de Deus. Há um texto na Bíblia: ainda que suba as estrelas, eu te derrubarei de lá. Ainda que vá para o fundo do mar, eu ordenarei uma serpente que te morda. Não tem ninguém que escape dos olhos de Deus. Nada foge dos olhos de Deus. Deus faz um dia uma pergunta: qual é o teu nome? Para Ápeles, para ser um aprovado, não precisa ser um obreiro. Para ser um aprovado, não precisa ter ministério. Para ser um aprovado, não precisa ter cargo. Para ser um aprovado por Deus, só basta uma coisa: ser fiel. Para ser um aprovado em Cristo Jesus, só basta ser fiel. E para encerrar, vou encerrar por aqui. Um caso que me chama a atenção é uma desobediência, a qual está escrito quando Israel perdeu uma guerra ferrenha mesmo, aonde deu uma ordem de Josué: olha, não deixe nada, acabe com tudo que existe na cidade. Israel era acostumado a vencer guerra. Israel sempre vencia a guerra. Mas chegou um momento que Israel perdeu esta guerra. E Josué foi orar a Deus, perguntando o porquê da derrota, perguntando para Deus por que não vencemos esta guerra, não vencemos esta causa. E Deus disse: há prevaricação no meio do povo, há anátema no meio do povo, e o motivo da derrota: anátema na bagagem. O motivo da derrota: existe anátema na bagagem. E vamos saber o que aconteceu. Fizeram um anúncio para ver aonde estava o problema, e descobriram no arraiá, Acã. O problema está na vida de Acã, onde cobiçou. Aí que eu aprendo: aqui tem a prova, mas com verdade. Você tem que ter a prova, mas prove com a verdade. E Acã, está escrito aqui, Acã, ele havia desobedecido a ordem, cobiçou a prata, a boa capa que estava lá,
estava tudo na bagagem. E para finalizar, o próprio Deus diz: destrua. Não só destruir a cama, mas toda a sua casa. E haja pedras após ser queimado. Apedreje, queime, e haja um montão de pedra, para que sirva de testemunho, uma lição, para que o povo veja que tem a prova, mas com a verdade. No Novo Testamento, houve Safira e Ananias, que mentiram, não aos homens, mas a Deus. E ele se inspirou na hora, morreu na hora, dentro do templo. Dentro do templo. E a sua mulher veio depois, e a mesma palavra: não foi assim. Disse: o teu marido está estendido morto, em frente ao templo, morreu, está lá, para que sirva de testemunho, e você vai se juntar a ele, para que sirva de testemunho. E mais uma vez eu te digo, pode ter a prova, mas não é a verdade. Se você tem a prova, prove com a verdade. Então o texto que eu li de Apeles: aprovado em Cristo. Então existe os aprovados, os provados e os reprovados. E nesta manhã, essa mensagem traz uma lição. Não tem ninguém melhor para saber da sua vida o deitar, o levantar, o dormir. É Deus. É Ele que conhece por excelência. Mesmo que você foi usado como forma de mostrar as inverdades, com provas inverdades, inverídicas, não se preocupe. O Deus de todo poder é o único que pode testemunhar sobre a sua vida. E eu louvo a Deus, mais uma vez, pela vida do nosso pastor, a qual eu te faço um convite, que esse próxima semana agora, ou seja, nessa semana agora, dia 18, 19, 20 e 21, será o Congresso Vida.